Oi, pessoal, sou a Ana Cláudia, integro a equipe composta por mim, Maria Fernanda Silva e Regina, e na disciplina Gestão de Pessoas no Setor Público, vamos falar sobre a evolução da gestão de pessoas no setor público. É certo que os estudos da administração tiveram início com as experiências de Frederick Taylor nos Estados Unidos e de Henri Fayol na França, né, resultando no movimento da administração científica, que tinha por objetivo atribuir cunho científico às atividades administrativas das organizações da época. Porém, tais estudos científicos se deram no final do século XIX, né, em um contexto de explosão da sociedade industrial. E além de se restringirem a esse tipo de organização, consideravam o trabalhador como um homem econômico, né, o que simplificava bastante o trabalho da gestão de pessoas. As primeiras ações de gestão de recursos humanos que se tem notícia eram realizadas pela figura do capataz, né, que era responsável pela contratação e demissão do empregado na fábrica. No Brasil, nesse contexto, nessa época, predominava o trabalho quase que escravocrata ainda, né? E quando o trabalho não era escravo, as atividades ligadas à gestão de pessoas eram restritas e exercidas por um capataz, que gerenciava apenas o lado econômico da relação com o empregado. A Constituição de 1824 implantou no Brasil, ao mesmo tempo, os direitos civis e políticos, numa sociedade predominantemente escravocrata, onde predominava a ausência do espírito crítico, né, herança lá da escravidão. O Estado brasileiro caracterizava-se como um patrimonialista liberal clássico. O aparelho do Estado funcionava como uma extensão do poder do soberano, no estilo de administração quase totalitário, em que não se determina o que separa o patrimônio do governante, né, do patrimônio público. Nessa época, não havia uma preocupação em gerir pessoas no setor público, né? Já que a própria noção de público era restrita e não havia preocupação com o bem-estar nem dentro nem fora da organização pública. Já na década de 1930, né, dando um salto para 1930, com o surgimento da Escola das Relações Humanas, que teve por base a famosa experiência de Hal Thorne, em Chicago, desenvolvida pelo psicólogo americano Elton Mayo, as organizações de maior porte passaram a reconhecer a importância das relações humanas, né, e a iniciar o processo de integração de indivíduos no trabalho, em substituição lenta das relações cada vez mais impessoais trazidas pela administração científica. É aqui que surge o homem social, né? Essa noção de homem social que trouxe a descoberta de que a organização não é determinada somente pelo seu lado formal, né? Por meio das normas, procedimentos e rotinas. Essa chamada organização informal né, tratando-se de uma cultura organizacional, líderes e grupos informais, deve ser estudada e positivamente estimulada. Dessa visão comportamental, originaram-se os posteriores estudos sobre motivação, liderança, clima e cultura organizacionais, entre outros. As indústrias cresciam nesse ambiente, mas crescia também o movimento dos trabalhadores para a criação de sindicatos, né? Ensejando inclusive o surgimento das leis trabalhistas, e esse contexto de crescimento trouxe a necessidade de um departamento pessoal com funções de recrutamento, seleção, treinamento e remuneração. E no contexto brasileiro, o quadro começa a mudar com a industrialização e a consequente legislação trabalhista do Estado Novo, onde surgiu aí o departamento de pessoal, com responsabilidades legais, né? Embora as relações de trabalho no país ainda fossem caracterizadas pelo paternalismo e pelos padrões agrícolas de subemprego também.
Na década de 30, mais especificamente em 1937, tem início o primeiro grande esforço de inovação do sistema público no país, né? Esse período que vai até 1945. E suas premissas eram a reforma do sistema de pessoal e a implantação e simplificação dos sistemas administrativos. Foi criado nesse período o Departamento Administrativo do Serviço Público, né, que em suas funções administrativas englobava as de um departamento pessoal, com incumbências de ordem legal. Em 1950, o surgimento de polos industriais, especialmente o do ABC Paulista, trouxe às organizações a preocupação com a eficiência e o desempenho. No setor público, essa década foi de estudos e projetos, né, com pouca realização. A partir da segunda metade da década de 50 é que se começou a configurar um projeto nacional de desenvolvimento, né, que foi o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. Então, aí se iniciou a multiplicação de órgãos da administração pública indireta, como fundações e autarquias, sendo esse um período de grande desenvolvimento das obras de infraestrutura e das grandes burocracias estatais, tendo se estendido esse período até 1980. A característica organizacional dessa época era de abordagem sistêmica, ou seja, de administrar a organização como um sistema. A abordagem sistêmica ganhou força nas organizações e, na verdade, na abordagem sistêmica é que ganhou força a administração de recursos humanos, que trazia os primeiros cargos de gerência responsáveis pela coordenação do sistema de recursos humanos, né, que estava sendo estruturado. O grande desafio dos anos 80 era criar sistemas administrativos que acelerassem o desenvolvimento e possibilitassem ao país o uso efetivo de seus recursos. Em 1985, o governo tomou uma grande medida de reforma administrativa, criando o cargo de ministro extraordinário para assuntos de administração, que supervisionaria o antigo DASP, né? E essa política objetivava valorizar a função pública e renovar o quadro de pessoal. Para isso, foi criada a Secretaria de Administração Pública, SEDAP, que, por meio de uma nova Secretaria de Recursos Humanos e da Fundação Centro de Formação do Servidor Público, promoveria o desenvolvimento pessoal no setor público. Após a década de 80, são dados os primeiros passos para se implantar no país um modelo gerencialista de administração pública. Esse modelo traz a realização de parcerias entre agências públicas e privadas e inovações gerenciais, como programas de qualidade total, usando a lógica do empreendedorismo. Para alguns autores, esse modelo ainda é vigente, mas surgem novas exigências de adaptação, provenientes do crescimento populacional, né, e de outras tecnologias, e também da estrutura demográfica com o envelhecimento populacional. Uma dessas exigências é o que chamamos de gestão estratégica, que é um modelo de gestão que vem sendo largamente utilizado nas organizações e até mesmo no setor público. Esse modelo de gestão estratégica se caracteriza por novos valores pessoais e organizacionais, por desenvolvimento rápido das tecnologias informacionais, por empresas virtuais, por cultura corporativa e muitas outras mudanças que passam a integrar os desafios de gestão pública neste século. Assim surge a administração estratégica de recursos humanos, com ênfase na descentralização firme das responsabilidades de gestão de pessoas, ou seja, todo gestor é gestor de pessoas. Como resultado da descentralização, surge a terceirização de algumas atividades de RH, como recrutamento, seleção, pagamentos, entre outros. Trazendo alguns conceitos que parecem sinônimos, né, mas não são exatamente isso, vamos passar a elucidar alguns deles. A administração de pessoal. Esse termo é oriundo do antigo departamento de pessoal, né? Trata-se da parte dita cartorial, principalmente dos registros dos membros da organização, obedecendo-se às exigências das leis trabalhistas.
Em resumo, encarrega-se das rotinas trabalhistas e de pessoal, tendo sob sua responsabilidade a administração dos eventos burocráticos decorrentes do contrato de trabalho. A administração de recursos humanos, por sua vez, é oriunda do período da abordagem sistêmica. É resultado também de negociações e de lutas por direitos e conquistas, e trata da parte referente ao desenvolvimento das pessoas que pertencem à organização. Isso quer dizer que ela não cuida somente da remuneração, ou da avaliação e do treinamento, né, das pessoas, mas de todo o seu desenvolvimento. Encarrega-se especificamente de promover a integração do trabalhador à organização, por meio da coordenação de interesses entre a empresa e a mão de obra disponível. A expressão recursos humanos, nela podemos perceber um aspecto que merece atenção, né, que se refere à terminologia recursos. Atualmente, né, muitos autores mais voltados ao humanismo e ao respeito pelos seres humanos, eles não gostam da ideia de se considerar as pessoas como recurso, incluindo-as nos recursos físicos, materiais e financeiros, né? Então, entendem que a superioridade do ser humano sobre esses recursos não permite que ele próprio seja considerado apenas um recurso. Por causa de todas essas discordâncias, há novas denominações para essa área das ciências humanas. A mais moderna, né, que está em uso, é gestão de pessoas. Já a expressão gestão parece ser mais nobre do que simplesmente administração. Alega-se que a expressão administração dá uma ideia de trato com coisas materiais e seria muito mais adaptada para, por exemplo, estoques, materiais, finanças e outros tipos de bens físicos. Então, o mais adequado é dizer gestão mesmo. Passando das etapas de um planejamento estratégico de pessoas para o setor público, temos, né, em cada etapa, a primeira, deixar claro qual que é o objetivo da política de recursos humanos no setor público, que corresponde geralmente ao alcance do perfil desejado para a força de trabalho e sua atuação motivada e eficiente, em um modelo de gestão que busque o alcance de resultados e o atendimento satisfatório ao cidadão. Etapa seguinte, planejar a força de trabalho, né, no qual serão definidos, além do citado perfil, o quantitativo necessário de servidores e sua alocação, as políticas de recursos humanos planejadas após essa etapa, de modo que serão direcionadas para o cumprimento das metas estabelecidas nesse item. Os principais aspectos que uma política de recursos humanos deve contemplar são o recrutamento, né, que deve ser eficiente e rigoroso para que as pessoas contratadas possuam o perfil desejado, uma estrutura de incentivos com remuneração, benefícios, prêmios, pecuniários ou não, que estimulem o servidor e reforcem, né, a possibilidade de a organização cobrar um desempenho adequado, uma estrutura de avaliação que possibilite verificar o desempenho, identificar as necessidades de capacitação e esteja associada à progressão do servidor, e uma estratégia de realocação e redistribuição de servidores que possibilite o alcance do perfil e o quantitativo desejado para cada área organizacional. Aí tem o esboço do plano estratégico global, como eu já mencionei. E sobre a gestão de pessoas no serviço público, sabemos que o setor público no Brasil ainda segue o modelo de gerenciamento. No entanto, esse modelo está começando a redirecionar seu foco, né, da burocracia, estruturas e sistemas organizacionais para mudança de práticas, de padrões de ação, e esses padrões de ação têm tudo a ver com pessoas e com capacitação em uma era em que se destaca especialmente nas organizações do setor privado, o valor do conhecimento e da competência individual e organizacional.
No que se refere aos realinhamentos políticos, neles estão a maior dificuldade e o desafio para qualquer planejamento estratégico do setor público e, consequentemente, da gestão de pessoas que a ele se alinha. Porque a cada novo gestor que entra, né, muitas são as mudanças em relação às crenças e os processos. E essa descontinuidade acaba dificultando uma gestão estratégica de pessoas. Por isso, faz-se necessária a compreensão do papel da administração pública e o engajamento dos gestores nesse papel, por meio do compromisso e da capacitação do servidor público. Por fim, analisando a iniciativa atual de gestão pública, que traz características de modernidade para o setor, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GES Pública, institucionalizado em 2005, teve suas bases iniciadas com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, criado pelo governo federal em 1990. O GES Pública, então, é um modelo de gestão, né, cujo propósito é contribuir para a qualidade dos serviços e para a geração de ganhos sociais, tendo por princípio básico ser excelente sem deixar de ser público. O GES Pública coloca a valorização das pessoas como características de gestão, com foco no servidor público, né? No mais, agradecemos a atenção de todos, essas são nossas referências. Muito obrigada.